Sessão Científica IGM. Hoje tomei a liberdade de fazer uma sessão científica que não é bem uma sessão convencional, né, como a gente conhece, com dados de pesquisa de um projeto especificamente, mas para falar de um tema que é cada vez mais importante, que é divulgação científica, falar sobre ciência para o público em geral. Né? Nós tivemos a sessão da Sabine Righetti há umas semanas atrás, que é uma jornalista que criou uma agência, então, para explicar a ciência para os jornalistas, digamos assim, ou fazer a ponte entre o jornalismo e a ciência. E hoje, então, nós temos duas convidadas muito especiais, que são a Bia Guimarães e a Sara Zobel, do podcast 37 Graus. E então, a Bia Guimarães, ela é jornalista e a Sara é bióloga, e elas vão contar a história do podcast para vocês, né? Como é que surgiu essa ideia, como é que elas trabalham, como é o processo delas. Mas eu queria chamar a atenção para a terceira temporada desse podcast, que foi chamada Epidemia, que foi uma temporada que encerrou agora há pouco e que teve o apoio da Folha de São Paulo. O podcast 37 Graus, ele tem o apoio do Instituto Serrapilheira e ele faz parte do Google Podcast Creator Program, que é um programa que fomenta, né, a criação de podcasts ao redor do mundo. E nessa temporada chamada Epidemia, que foi a terceira temporada, então, do 37 Graus, a Bia e a Sara contaram a história basicamente, né, da Zika, da epidemia da Zika, então, nos primeiros episódios, e no final abordaram outras epidemias e, finalmente, né, falaram também do coronavírus, que é o que a gente está vivendo agora. E eu queria chamar a atenção de alguns pontos que me tocaram muito, né, nessa terceira temporada, que eu reouvi agora no intensivão nessa última semana para lembrar de algumas coisas que tinham me marcado. E a primeira coisa que eu queria ressaltar dessa temporada chamada Epidemia foi que, primeiro, ficar muito feliz de ver vozes conhecidas, né, de tantos pesquisadores que a gente conhece, que a gente já viu palestras, então foi muito legal ver isso, pesquisadores inclusive da UFBA, foi interessante assim reconhecer as vozes. Mas a segunda coisa que me chamou muita atenção foi uma fala da Celina Turk, logo nos primeiros episódios, quando ela fala do que foi, né, ver a questão da Zika, da microcefalia e etc. Ela falou duas coisas que me soaram muito importantes. Uma, ela diz assim, ou vocês dizem, né, no episódio, estamos fazendo ciência e história ao mesmo tempo, né, que eu acho que é exatamente o que a gente está vivendo agora. Então, os artigos que estão saindo sobre a Covid, né, as vacinas, os tratamentos, tudo isso está acontecendo simultaneamente, os experimentos e a história sendo escrita ao mesmo tempo. E uma outra coisa que a Celina fala, que é fazer ciência em tempos de guerra, que acho que é um pouco também o que a gente está vivendo, sobretudo quem está pesquisando a Covid ou quem não parou outros projetos de pesquisa porque não podia parar nesse tempo, né? Como é que você maneja tudo isso em tempos de confinamento, de isolamento, distanciamento e etc. Então, eu recomendo demais que vocês ouçam esse podcast, eu recomendo demais que vocês ouçam essa terceira temporada chamada Epidemia. Eu defini como sendo um jornalismo científico investigativo, que eu acho que é o que mistura os dois gêneros que eu mais gosto de ler. E assim, pelo lado da ciência, mas também pelo lado humano e como a epidemia da Zika impactou demais as pessoas em todos os aspectos. Então, muito obrigada, Sara e Bia, por terem aceito esse convite, por poder estar aqui hoje para falar com o nosso público. Como sempre, nós vamos ficar com as câmeras desligadas e os microfones. As perguntas vão ser pelo chat, a gente vai monitorar, Bia e Sara também. E a palestra vai ficar disponível no YouTube, no canal da Fiocruz Bahia, que vocês vão poder assistir ou reassistir depois, a partir de segunda-feira. Então, bom dia a todos e todas, e bem-vindos, e vamos lá. Bom dia, pessoal. Bom dia a todo mundo. Não sei se todo mundo conhece a gente, então acho que a gente pode começar se apresentando um pouquinho. Eu sou a Bia Guimarães, eu sou jornalista de formação, e aí já nos últimos anos tenho trabalhado com a Sara no 37 Graus, como a Camila já explicou, e fiz um mestrado em divulgação científica e cultural aqui na Unicamp, que foi onde eu conheci a Sara, aqui no Laboratório de Jornalismo.
a Sara. Oi, pessoal. Eu sou a Sara, eu sou bióloga, fui pesquisadora por muitos anos, fiz doutorado e até pedi desculpa, a gente está tendo que fazer um reparo no telhado de casa, então tá maior barulhão aqui. Então, quando eu não estiver falando, eu vou ficar mutada. Se eu parar um pouco, vai ser por causa... Se eu for interrompida, vai ser para vocês não ficarem ouvindo essa bateção que está aqui. Mas eu fui pesquisadora por muitos anos, trabalhei em laboratório e daí depois do doutorado que eu fiz na Califórnia, onde eu acabei conhecendo os podcasts narrativos no mesmo estilo do 37 Graus. Eu acabei voltando para o Brasil e aqui eu fiz uma especialização em jornalismo científico na Unicamp, que foi quando eu conheci a Bia, e a partir daí que surgiu essa parceria e o 37 Graus. Desde então a gente trabalha só com isso. Isso, e uma coisa que, bom, tá aqui na listinha de temas que a Camila falou pra gente que seria interessante tratar, meio que de como que surgiu a ideia do 37 graus, né? Na verdade, foi justamente nisso, né, nessa experiência da Sara de começar a escutar muito podcast narrativo. E aí, quando a gente se conheceu, se não me engano, em 2017, ela me contagiou com isso, eu comecei a escutar também. Existem vários, né, principalmente nos Estados Unidos, já há muito tempo, né, desde das rádios públicas, eles já têm esse hábito de contar histórias de não ficção, né, que se diz, e reportagens, né, um pouco disso que a Camila falou, que é narrativo, humano, investigativo, já tinha no rádio, aí começou no podcast, e aí a Sara já curtia muito isso, me contagiou, e um dia me chamou para fazer o 37 graus, que já tinha nome quando eu cheguei, inclusive, e aí a Sara escolheu esse nome justamente por ser um nome que ele une ciência e humano, né? Porque ele é uma notação científica para algo que é humano, que é a nossa temperatura do corpo. E aí a gente partiu dessa ideia para criar o programa. E aí, então, meio que nessa pergunta de como surgiu a ideia de criar o podcast, foi pegando essas várias inspirações, que, aliás, a gente pode até passar para quem quiser. Existem podcasts incríveis para vocês escutarem, mas as principais inspirações, acho que desde o começo, né, Sara, foram Radiolab, Invisibilia, This American Life, podcasts como esses, que já faziam um pouco disso que a gente gosta de fazer e ainda estamos experimentando. Então, lá fora, né, nos Estados Unidos, por exemplo, tem o Radiolab, que é um dos podcasts mais escutados dos Estados Unidos, e ele é um podcast que fala muito de ciência, né? Então, para mim, ele é um podcast muito especial, que tem toda uma estética, um trabalho bem particular. E então, para mim, assim, ficou bem claro que se você fala de ciência de uma maneira super engajante, contando uma boa história de um jeito imersivo, você consegue atingir muitas pessoas que normalmente, às vezes, não escutariam o conteúdo de ciência. Nos Estados Unidos, o Radiolab, ele tem uma audiência, eu acho, mensal de talvez 7 milhões de ouvintes, ou seja, é impossível que sejam todos cientistas, né? Ele já apareceu até em série de TV como referência, né? Assim, ele aparece na série Atlanta, né? Tem um dos personagens está escutando o Radiolab no carro, ele já virou uma parte da cultura, assim. Então, às vezes as pessoas perguntam se foi desafiador pensar em falar de ciência desse jeito diferente. E eu acho que não, porque sempre foi uma coisa que eu e a Bia somos apaixonadas, que é tipo essa coisa da contação de história. E acho que já tinha outros exemplos de coisas muito bem sucedidas fora, tentando fazer o que a gente estava tentando fazer. Exato. E aí, só para dar um pouco mais de contexto, eu e a Sara, a gente, antes de fazer 37 graus, a gente já estava um pouquinho com o pé no podcast. A gente, aqui na Unicamp, no Laboratório de Jornalismo, a gente participava de um programa que chama Oxigênio, que é um programa de jornalismo científico, de divulgação científica, feito pelos alunos do laboratório. Então, como a Sara estava na especialização e eu estava no mestrado, a gente já participava dessa produção. E a gente queria mais, né? A gente queria meio que experimentar para quem sabe viver disso, assim. Acho que desde o começo, quando a gente conversava sobre a produção desse tal 37 graus, a gente já tinha muito forte na nossa cabeça que a gente queria, talvez, fazer disso a nossa profissão, ou pelo menos uma parte muito grande da nossa profissão. Então, se a gente for pensar, então, como que a gente se preparou, né, para fazer o 37 graus, que é outra coisa que a Camila tinha falado que era muito interessante de contar, teve um pouco disso, da gente ir olhando para essas referências e entendendo o que a gente poderia fazer espelhado nelas, mas também recriando com a nossa proposta em cima.
porque, claro, tudo no Brasil, tudo feito no Brasil vai ser diferente, né? A gente tem uma estética muito diferente aqui no Brasil, a gente tem uma linguagem diferente, as histórias são diferentes, então a gente também queria fazer essa gambiarra, digamos, no bom sentido, né? De pegar essas referências e colocar as nossas. Então a gente fazia muita engenharia reversa, de ficar ouvindo programas, entendendo como eles faziam, estudando os roteiros. Muitos desses podcasts colocam os transcritos, as transcrições online. Então a gente estudou muito isso, estudamos materiais sobre jornalismo literário, sobre o mercado de podcasts, enfim, a gente se preparou com bastante estudo e sempre pensando em como que a gente ia poder fazer para profissionalizar isso. Então, no primeiro momento a gente queria botar isso no mundo, então fazer piloto, né, que se chama um piloto. Então a gente comprou um equipamento um pouco mais em conta, com o nosso próprio dinheiro. A gente começou a fazer umas pautas aqui na região mesmo, com histórias um pouco mais simples, que são da primeira temporada do 37 Graus, para quem escutou, lá de 2018. E nisso a gente foi meio que aprendendo a fazer, sentindo qual era o processo de produção, sentindo quais eram as nossas lacunas, né? Para daí a gente poder conseguir financiamento e, de fato, deslanchar, né? Viver disso. Então, quando a gente começou a conversar sobre a produção dos 37 Graus, ali no primeiro semestre de 2018, a gente ficou sabendo que ia ter o edital do Serrapilheira no segundo semestre, o Campo Serrapilheira, que foi o primeiro edital de divulgação científica do Instituto Serrapilheira. E aí a gente, então, meio que desde o começo a gente começou a trabalhar para que aquele fosse a nossa oportunidade de deslanchar. E acabou dando certo, né? Quando a gente lançou o piloto, né, perto dali da seleção, não me lembro direito, mas acho que foi em setembro que a gente lançou o piloto, outubro, e estava ali meio que no meio da seleção, e a gente meio que jogou esse piloto no mundo justamente para ter o que mostrar e falar, a gente quer investimento aqui porque a gente quer fazer isso aqui, só que muito melhor. Então, que é uma coisa que eu e a Sara, a gente sempre defende a produção de piloto. Acho que a gente até acelerou o piloto para poder ter alguma coisa para mostrar. Mas sim, assim, acho que é bem importante essa coisa do piloto para você entender qual é o que você precisa para fazer, né? Começar a aprender a fazer. E uma coisa que eu e a Bia a gente gosta é essa coisa assim de tentar fazer o piloto, ele não precisa ser perfeito, o nosso inclusive é muito longe, a gente não é um episódio que a gente gosta particularmente, mas ele foi muito importante para a gente entender o processo, né? E ele precisa, eu acho que ao mesmo tempo que ele pode ser uma coisa muito mais experimental, porque você está começando, ao mesmo tempo, assim, um piloto ele já tem que ser viável, ele tem que ter um mínimo de uma qualidade, uma coisa assim, que foi o que a gente tentou fazer, porque senão, daí, como a gente queria fazer isso profissionalmente, se você não tiver um mínimo de uma qualidade para mostrar o que você está fazendo, que você consegue fazer isso bem, daí você também não consegue profissionalizar. Então, é um balanço entre aprender a fazer, mas também não colocar no mundo coisas que você pode, entre aspas, se arrepender, assim, coisas que são tão preliminares que podem acabar trabalhando contra você em vez de a favor. Exato. E aí deu certo, né? No fim a gente conseguiu passar, a gente foi selecionado no edital do Serrapilheira e isso foi o que possibilitou a gente ir profissionalizando. Então, se a gente for pensar no salto que a gente teve desde aquela preparação até o 2019, né? Digamos, o salto de 2018 para 2019, a gente conseguiu virar, a gente largou o que a gente estava fazendo antes, né? Eu e a Sara, a gente tinha nossos papéis aqui no LabJOR, na Unicamp, a gente era bolsista de jornalismo científico, que é uma bolsa da FAPESP. Então, a gente deixou de lado essas coisas paralelas que a gente fazia. Eu estava terminando o mestrado, daí eu terminei. Para se dedicar em tempo integral ao 37 Graus e a projetos paralelos que iam surgindo depois. Então, a gente começou a pensar, poxa, o que dá para a gente sugar disso e fazer de paralelo? Cursos de comunicação científica, cursos de podcast, consultorias, enfim, serviços gerais de áudio, né? Aqui no Brasil é uma coisa muito nova, agora menos, mas no ano passado estava até surgindo um pouco mais. Não é todo lugar que você pode encontrar um serviço de tape sync, né? Que é quando você contrata uma pessoa para para microfonar uma entrevista. Então, um dos primeiros trabalhos que a gente prestou foi para a BBC, lá de Londres, que pediu para a gente microfonar uma entrevista com o Nicoleles. Então, a gente começou a entender como, além do 37 Graus, como que a gente podia se encaixando nesse novo mercado do áudio no Brasil e da divulgação científica, né? Pensando que a gente também queria se profissionalizar nisso. E a gente foi tentando se entender. E, no fim,
enfim, de fato virou nossa profissão. Hoje eu e a Sara vivemos do 37 graus e dos nossos projetos paralelos, que só foram possíveis porque o 37 graus estava na vitrine, né? Então, esse foi o nosso processo de preparação. Mas o que a gente sempre diz também para quem, não sei se aqui na sala, se aqui na palestra tem gente que pensa em fazer projetos desse tipo, o que a gente sempre diz também é que a nossa intenção era de fato fazer algo muito profissional que não fosse ser o nosso hobby, mas que fosse ser a nossa carreira mesmo. Mas existem outras várias possibilidades de projetos de comunicação da ciência e projetos de podcast com comunicação da ciência que são mais simples de fazer que o 37 graus e igualmente incríveis, assim. Eu e a Sara, a gente fica até pirando na quantidade na diversidade de formatos e produtos que podem ser feitos para quem, por exemplo, que vai seguir uma carreira científica, mas quer colaborar em outras coisas ou fazer outros projetos dentro da instituição ou fora. Então, o que a gente sempre fala é que a gente não é exemplo para todo mundo. A gente pode ser um modelo a ser seguido, mas o que a gente faz talvez exija mais do que quem já tem uma outra carreira rolando. Eu acho assim que uma coisa legal é que eu concordo com a Bia plenamente, dá para fazer muita coisa com muito menos tempo e recursos. Fica tranquila, porque sua voz deve ficar bem mais alta. Fica bem mais alta. Ah, tá. É que aqui tá tão alto que eu não sei se vocês estão vendo. E muito menos tempo e recursos do que a gente faz no 37 graus. Mas o que é essencial é, tipo, ter uma criatividade, ter o entendimento do seu público e como você quer atingir esse público, que é uma coisa que às vezes é desafiador para quem não trabalha com comunicação e quer fazer um projeto de comunicação, mas ainda você vê que a pessoa está tateando, ela não entende muito bem para quem que ela está falando, como que ela vai falar, que linguagem usar. E isso, se você tiver essas duas coisas, o entendimento do seu público, uma sensibilidade para entender como conversar com ele e um pouco de criatividade para colocar no mundo uma coisa um pouco fora do que todo mundo está acostumado a ver, acho que as possibilidades são ilimitadas. Assim. Tem um projeto que a gente gosta muito, que inclusive é feito por uma pesquisadora, que ele é primariamente um Instagram, ele chama Pond Life. E ela basicamente ela é uma pesquisadora do museu, eu acho, em Nova York, e ela trabalha com micro-organismos e ela sai por Nova York coletando micro-organismos de poça, e ela tem um microscópio portátil que ela tira fotos desses micro-organismos ou faz filmes, e é super simples, ela simplesmente tem um Instagram em que ela posta fotos e imagens dos micro-organismos, explicando bem pouco, assim, super, mas assim, é lindo. E ela tem já um público enorme, e é um projeto assim super bonito, super bem sucedido, que não exige dela talvez um tempo absurdo, mas que entende o que quer fazer e o público que está atingindo e tal, e não precisando de muito. Ela não precisa nem explicar demais os micro-organismos, assim, só o fato deles já serem super visualmente interessantes já funciona na rede social que ela escolheu. Né? Já desperta a curiosidade. Tanto é que às vezes mostram vídeos delas andando, por exemplo, no Central Park, assim, e as crianças, né, em volta dela, assim, querendo ver o que é aquilo que ela vê na poça. É muito, muito bacana. E só para quem nunca ouviu 37 graus, só para explicar um pouco mais o que é essa coisa que eu e a Sara fazemos. Basicamente, a gente viajava, né, pelo Brasil, agora estamos fazendo um dia diferente, pelo Brasil com os nossos microfones em mãos, assim, né? Coletando histórias e o que há de histórias e o que há de ciências por trás dos acontecimentos do Brasil, das paisagens do Brasil. Então, só para dar alguns exemplos para vocês, além da série Epidemia, que a Camila comentou, a gente, na temporada anterior, fez um episódio, por exemplo, sobre as florestas cariocas e os vestígios, né, que estão presentes ali nas florestas cariocas e que resgatam a história dos antigos carvoeiros, que foram personagens ali que foram meio que apagados da história do Rio de Janeiro, mas essenciais para a construção da cidade do Rio de Janeiro que a gente conhece hoje, aquele centro histórico bonito do Rio de Janeiro, só foi possível por conta dessas pessoas. A gente fez um outro episódio em que a gente foi para o Rio Grande do Norte, conhecer a rotina de pesquisadores, de biólogos marinhos que estão aí tentando entender qual vai ser o impacto das mudanças climáticas nos corais. Então, a gente pegou o barco com eles, a gente mergulhou nos recifes, para poder encontrar essas respostas. Então, os nossos assuntos variam muito, mas, de modo geral, eles são uma busca atrás dessas respostas
que estão ali, que de certa forma fazem parte da vida que a gente vive, da vida do brasileiro, assim, né? São coisas que estão no nosso dia a dia. Então, a floresta que o carioca passa na frente todo dia, o mar de onde vem o nosso peixe, a epidemia de Zika que todo mundo lembra, né? De 5 anos atrás. São esses cenários que meio que todo mundo conhece, mas aí coisas ali por trás, histórias e personagens e as ciências que estão ali por trás e que nem sempre a gente sabe o que é e nem sempre a gente ouviu essas histórias. Então, a gente sai por aí coletando isso e depois a gente costura tudo isso num roteiro que lembra um pouco um roteiro de documentário, né? Só que em áudio. Um documentário autoral, que a gente sempre faz em primeira pessoa. E aí a gente tem músicas originais, o nosso músico compõe em cima dos episódios, a gente tem cenas que a gente gravou em campo, então a gente tenta levar o ouvinte para essa viagem junto com a gente, de uma forma imersiva e, enfim, transportar as pessoas para outro tempo e lugar. Esse é um pouco do nosso processo criativo. Sara, você quer complementar alguma coisa nisso? Porque eu separei aqui aquele Os mapas. negocinho do processo criativo. Não, acho legal. A única coisa que eu queria complementar era falando que, assim, desde sempre, a gente sempre quis contar uma boa história. Então, do jeito que a gente coloca a ciência nos nossos episódios, ela sempre faz parte da história. E nunca é uma história, a gente nunca faz um episódio para explicar uma coisa da ciência. A gente faz um episódio para explicar uma coisa da vida, do mundo, da paisagem, de uma coisa que você passa. E daí existe uma história que é ou a história de vida do pesquisador ou a história da gente procurando essas respostas. Então, a ciência, ela entra muito entremeada e muito editada também, assim, né? Porque a gente não tem a pretensão de falar sempre tudo sobre um tema, e sim levar o ouvinte por essa jornada, né? Que seja agradável, no sentido de agradável de ouvir, não necessariamente pode ser difícil também, mas que seja agradável esteticamente e que ele aprenda uma coisa nova, que tenha essa sensação de descoberta, mas é diferente de algumas outras abordagens da divulgação científica que tentam fazer uma coisa mais educacional ou uma coisa mais de explicar um fenômeno em sua quase que integridade. A gente não faz isso, a gente leva o ouvinte junto com a gente para descobrir alguma coisa e a gente acha muito que a gente está num ecossistema em que o ouvinte tem muitas coisas diferentes. Ele está lendo jornal, a gente sabe que o nosso ouvinte consome notícia, ele escuta outras coisas, ele assiste TV, então a nossa informação ela entra ali misturada com as outras, a gente não tem essa pretensão em querer explicar, que ele vai sair de um episódio sabendo tudo sobre um tema ou alguma coisa assim. A gente quer mais que ele sinta que ele descobriu uma coisa nova e daí se depois disso ele procurar mais sobre o tema, a gente fica muito feliz, ou se ele contar essa história para outras pessoas. Mas assim, é uma coisa mais fluida, assim, em termos do quanto que a ciência entra ou não nos nossos episódios. E também é uma coisa de que a gente também, né, tá fazendo esse percurso descobrindo junto com o ouvinte, assim, né? Eu e a Sara. A Sara tem a formação na biologia e tal, mas tem várias coisas que ela não sabe, obviamente. Então, quando a gente faz os episódios, é o nosso processo de descoberta mesmo, assim, de real, em busca das respostas. Então, a gente gosta muito disso, de estar junto com o ouvinte nesse processo. A gente não está ensinando nada, a gente está descobrindo junto. É isso que a gente gosta. Deixa eu mostrar aqui. Deixa eu compartilhar. Esse aqui é o processo de produção. Peraí, gente. Processo de produção ou mapa? Processo de produção, né? Acho que sim. Acho que produção agora. Beleza. Vocês estão vendo? Ops. Sim. Bom, isso aqui é uma coisinha que a gente fez por conta de uma tarefa, enfim, que a gente inclusive nem falou, mas depois do grant do Serra Pilheira, do financiamento do Serra Pilheira, a gente acabou passando num outro processo seletivo, que chama Google Podcast Creator Program, inclusive está com inscrições abertas que foi o que a Camila falou na nossa apresentação, mas foi um programa de treinamento que a gente fez nos Estados Unidos, parte online, parte lá, e que a gente começou a aprender muito sobre esses processos para otimizar, né, a nossa produção e entender melhor quem a gente é nesse cenário todo. E basicamente esse foi um mapinha que a gente fez para representar um pouco o nosso processo, desde que a gente pensa a ideia até a gente colocar um episódio no ar. E aqui vocês podem ver que começa ali na procurar histórias, né, notícias, livros, conversando com pessoas. É uma parte que ela é gostosa, mas é
muito difícil, é muito desafiador encontrar, porque às vezes você vê um tema que parece muito interessante, mas você vai cavucar ele, e talvez não tenha tantas histórias legais para contar, ele é só um tema. Então, essa parte a gente faz uma pesquisa preliminar, a gente conversa com pessoas, manda e-mail para quem pode ter alguma dica, alguma pista sobre isso. E aí a gente para pensar se essa pauta tem mesmo a cara do 37 graus. Se tiver, a gente já parte para procurar os personagens, quem são as melhores pessoas para a gente entrevistar. Então, por quem escuta o 37 graus sabe, a gente sempre tenta mesclar pessoas que estudam aquele assunto, então cientistas, e também pessoas que vivem aquele assunto na pele, né? Às vezes é até o próprio cientista também, ele entra como um personagem duplo. Mas, por exemplo, algumas pautas, como da chuva em São Paulo, a gente fez um episódio sobre a chuva em São Paulo, que a gente tanto conversou com pesquisadoras e trabalhadoras da área da urbanização, planejamento urbano e das mudanças climáticas, né, do clima em São Paulo, mas também fomos até a Travessa Correntinos, que é uma rua lá na zona norte de São Paulo, que sofre com a chuva, e conversamos com os moradores e tal. Então, isso faz parte da busca por personagens, né? Quem são as melhores pessoas para representar essa história. Aí a gente faz pré-entrevistas para saber se vale a viagem, se tá legal. E já começa a estruturar, a definir a história do episódio, né? A estrutura do episódio. Onde que ele pode começar, qual é o arco narrativo que ele pode ter, o auge que ele vai chegar, o plot twist, né? A reviravolta que vai ter, se tiver. Enfim, a gente tem que imaginar esse mapa do episódio e começa a se planejar para fazer as entrevistas, as viagens, e para ir de fato gravar em campo, né? Agora eu e a Sara estamos experimentando uma coisa nova, que é fazer episódios que a gente faz da nossa própria casa. Então tem sido desafiador para a gente pensar coisas que vão continuar sendo viagens sonoras, mas que a gente vai conseguir fazer sem sair de casa. E aí a gente vai para campo, às vezes é perto, às vezes é longe, né? Quando a gente fala campo, a gente quer dizer qualquer coisa. Grava entrevistas, grava cenas, a gente adora gravar coisas acontecendo. Então, no episódio das Florestas Cariocas, a gente de fato foi com os geógrafos conhecer os vestígios de carvoarias. Depois, quando a gente volta do campo, a gente era de transcrever essas gravações, de ver tudo que a gente coletou e rever aquela estrutura do episódio que a gente tinha feito. Então, ver se aquele arco narrativo está fazendo sentido agora com o material que a gente tem em mãos. E aí entra essa bifurcação aqui. Se o material não foi suficiente, a gente volta para o campo, coleta mais coisa, pensa o que vai precisar. Se não, a gente vai caminhando para a estrutura final do roteiro. E essa parte aqui entra num loop, né? Vocês vão ver aqui, que a gente faz o rascunho, testa roteiro, precisa de mudança, volta. Esse testar roteiro é realmente testar em voz alta, uma lê para outra e vai tocando as entrevistas, os trechos de entrevistas no momento que elas vão entrar. Então a gente fica nesse loop até ficar bom. E quando ele tá bom o roteiro, a gente vai gravar a narração. Antes a gente gravava em estúdio, agora a gente meio que criou estúdios nas nossas próprias casas. Por conta da pandemia a gente fez isso, acabou dando bastante certo, a gente gosta hoje em dia. E aí depois que grava, vai pra montagem, somos mesmo, eu e a Sara fazemos a edição, a gente gosta muito dessa parte de edição de som também, é a gente que faz. A única coisa é que a gente manda para um músico musicar, né? Ele compõe trilhas baseadas na história, mas é a gente que faz a edição. Daí, quando a gente aprova a música, a gente faz a edição fina, escuta, edita, vai fazendo correções e ajustes até ficar bom de novo. E quando tá ok para publicar, é a hora de pensar não, né? Na verdade, a divulgação já é pensada antes disso, mas é a hora de colocar em prática o plano de divulgação nas redes, postar, conversar com quem vai poder multiplicar essa postagem mais e releases, essas coisas de todas que tem a ver com divulgação. E promover o episódio, enfim. Falei meio resumido para não tomar muito tempo. Sara, comi alguma coisa? Não, acho que é isso, assim, realmente é um processo longo e cada episódio acaba demorando bastante para ser feito, mas todo mundo pergunta quanto tempo demora para fazer um episódio e essa resposta ela meio que não existe, assim, porque a gente já fez episódios em uma semana e já fez episódios em 6 meses, então o que a gente acaba trabalhando com estrutura de temporada, em que a gente geralmente está produzindo múltiplos episódios, né, 5, 8 episódios ao mesmo tempo, e daí a gente acaba demorando vários meses para produzir essa temporada inteira, né? E daí cada episódio tem alguns são mais fáceis, outros que levam mais tempo, depende até do fenômeno que você está acompanhando, né? Às vezes o próprio fenômeno dita que você precisa gravar em certos momentos e tal, e não tem como fazer uma coisa em 2 semanas. Por isso que a gente falou que a gente não é um modelo a ser seguido necessariamente para todo mundo, ainda mais para quem tem outro trabalho. Eu não recomendo, a não ser que você queira ficar bem estressado.
Mas existem outros. Mas você poderia fazer uma coisa que, se alguém quer fazer um podcast, tem outros formatos que a gente acha super interessante que exigem muito menos desse processo, né? Ainda mais agora que você não pode ter campo, né? Existem podcasts de entrevistas que a gente gosta muito, né? Se a pessoa é boa entrevistadora, se ela consegue editar essa entrevista para que fique uma coisa concisa e limpa, assim, que a informação chegue claramente. Existem podcasts assim, que é apenas um narrador contando a história, o que também é bem mais simples de fazer. Então, existem vários formatos e cada formato vai ter sua própria cadeia de produção, né? Seu próprio processo de produção. Inclusive, esse processo de produção nosso foi evoluindo com o tempo, né, Bia? Não foi que ele chegou pronto desse jeito, assim. Exato. É até interessante, assim, como exercício, você tentar montar esse processo. A gente montou ele num exercício desse treinamento que a gente fez e ajuda também você a começar a otimizar e também achar onde que são os pontos fracos, né, do seu processo, assim, tipo, se eu gastar toda essa energia para chegar até esse ponto e não tiver uma coisa básica que eu poderia ter checado lá no primeiro quadradinho, né, então esse tipo de mapeamento do processo, muito como na ciência, em que quando você faz um projeto de pesquisa, você já precisa ter, né, um mapeamento mais ou menos quais são a sequência de experimentos para você responder a sua pergunta, é muito parecido, assim, para um projeto de comunicação, você também vai precisar pensar em quais são as sequências de coisas que você precisa fazer, como fazer e quais os possíveis pontos fracos, né, que vão precisar de mais cuidado ou que você precisa chamar outra pessoa porque você não tem essa habilidade, por exemplo, nem a música. Eu e a Bia não planejamos aprender composição musical. Todo o resto a gente aprendeu. Agora, composição musical, acho que não vai ser para essa vida. E a Camila tinha perguntado sobre o processo de produção da série Epidemia, especificamente, e ele seguiu bastante esse mapa que a gente mostrou, só que a diferença é que a gente fez além do mapinha para cada episódio, né, que a gente perseguiu para cada episódio, a gente meio que fez um mapão também para entender qual é o processo de produção da série em si, né? Que teve algumas coisas foram facilitadas por ser uma série, então a gente não tinha que pesquisar 5 assuntos ao mesmo tempo, né? Pesquisando florestas, chuva, enfim, um monte de assunto ao mesmo tempo. A gente estava rodeando em torno do assunto da Zika. E depois, né? Porque a gente foi pega pela pandemia, a gente começou a investigar as outras coisas. Só para explicar, a gente começou a fazer a série Epidemia no ano passado, em junho, mais ou menos. Então, a gente já estava trabalhando nisso antes do contexto atual, mas a gente se viu também motivadas e meio que obrigadas, claro, não somos lunáticas, a alterar alguns episódios que já estavam previstos para incluir o assunto da Covid-19, que a gente achou que, enfim, não tinha como. Ia ser muito mais fácil se a gente mantivesse o planejamento original, mas não tinha como fazer isso, obviamente. Não tinha como a gente fingir que nada estava acontecendo, fazendo uma série sobre epidemia. Você viu a pergunta do Alan? Não, que ele perguntou bem isso no chat. Como vocês buscaram esse planejamento? Tentem responder agora, porque já que está no meio disso, assim, porque o Alan perguntou como que a gente se planejava para montar o roteiro, já que a velocidade de informação que a gente tinha na epidemia era tão rápida, e realmente foi uma loucura, Alan, tipo, essas semanas que a gente lançou episódios semanais, e como a Bia falou, a gente já estava produzindo eles e tinha um planejamento há meses, só que daí a gente chegava, principalmente no começo da pandemia, que foi quando a gente começou, né, a soltar os episódios, até o modo como a gente pensava sobre ela mudava, às vezes, de dia a dia, né? Tipo, a sensação de ameaça, como ela se comparava com outras doenças. Então, às vezes, a gente escrevia uma coisa e estava com o episódio gravado, e daí eu ouvia 2 dias depois e falava, nossa, parece que foi gravado há 3 meses atrás, assim, precisa trocar essa informação. E a gente sempre teve uma preocupação no 37 graus, que, como vocês viram, o processo demora meses, é longo, é trabalhoso. Então, a gente não quer fazer episódios que sejam como notícias, em que você só pode ouvir eles, só faz sentido ouvir eles na semana que eles saem e depois fica desatualizado, né? A gente quer que, se você escute até a primeira, a segunda e a terceira temporada do 37 Graus agora, que você ainda tenha uma boa experiência e seja meio que atemporal, seja bem perene, assim, os nossos episódios. Então, a gente acabou tendo que fazer algumas escolhas de como que a gente ia tratar o assunto do coronavírus dentro da nossa série, porque se a gente começasse a tratar muito dessas informações que são mais voláteis, né, que vão mudando a cada dia, daqui a pouco, se a pessoa fosse ouvir a série daqui a um ano, ela não vai mais fazer sentido, né? Então, a gente acabou escolhendo outras abordagens para falar do coronavírus,
e fugindo um pouco desse ritmo das notícias, né? Óbvio que a gente acabava tendo que incluir uma informação ou outra, mas então a gente tentava pegar, por exemplo, mais as histórias. Teve um episódio que a gente mostrou só as histórias de quem está na linha de frente ou quem teve a profissão, a vida afetada de uma maneira inusitada pela pandemia. Então, essas histórias elas se mantêm independente do número de casos e estado de quarentena e essas coisas, porque são histórias vividas pelas pessoas. Então, a gente meio que teve que encaixar o que fazia sentido na nossa proposta. Assim. Sim, igual, por exemplo, a gente conseguiu manter desculpa, gente, o gato pegou o fone. A gente conseguiu manter uma certa. A gente conseguiu manter com que as coisas girassem em torno da Zika, né? Foi tentando fazer essas relações. Foi uma coisa super nova pra gente, né? Porque a gente porque, por exemplo, se você ouvir os episódios antigos do 37 graus, eles são episódios que eles, de fato, te despertam para uma coisa que você não estava pensando. E aí, de repente, a gente se viu fazendo uma série que é o que todo mundo estava falando, né? Era o assunto que todo mundo estava falando. Mesmo que não fosse Zika, mas ele criava pontos diretos com isso. Então, foi um desafio pra gente manter a essência do 37 graus enquanto a gente fazia uma coisa muito atual. Acabou dando certo, a gente ficou bem feliz. E foi nossa primeira série, então foi um pouco um experimento nesse sentido também, e que a gente gostou de ter feito, e a Camila até falou que foi lançado em parceria com a Folha, né? Essa foi uma coisa também que a gente não estava esperando durante a produção. Na verdade, isso não estava lá na hora da produção, isso foi uma coisa que apareceu mais quando a gente estava para lançar a proposta da Folha, e foi bem bacana a gente ver um veículo tão grande se interessando pelo nosso trabalho, né, e a possibilidade de ser visto por outras, de ser ouvido, né, ser ouvido por outras pessoas que talvez ainda não tivessem conhecimento sobre a gente. Então, foi uma experiência bem bacana ter produzido Epidemia. Agora, o nosso desafio é pensar a próxima temporada, que deve ir ao ar no segundo semestre, em que a gente está tentando seguir uma outra proposta de episódios. Assim. A gente está tentando seguir um pouco perguntas e questionamentos que eu e a Sara, e agora um produtor que colabora com a gente, que despertam a nossa curiosidade, assim. Então, são coisas que não são muito do mundo, são coisas muito de dentro da nossa cabeça e coisas que têm intrigado e que abrem possibilidades para a gente enxergar coisas sobre o nosso dia a dia que a gente não tinha enxergado ainda. Então, a gente tenta dar uma viajada sem sair de casa, porque também a gente perdeu essa possibilidade, né, de sair nas ruas investigando e falando com gente. Então tem que ter um outro tipo de história, né, para suportar essa nova realidade. Isso. Não sei se vocês querem já fazer perguntas. Tem uma pergunta que não sei se foi para Bia e Sara, enquanto... Fala, Sara. Não, é que a Viviane mandou uma pergunta, mas está aparecendo no chat privado para mim. Eu não sei se ela mandou para a Bia também ou se foi só para mim. Não. Mas ela perguntou qual a inspiração mais frequente, se a gente tem um canal para receber sugestão de temas. E acho que inspiração mais frequente, não sei, vem de muitos lugares, né, Bia? Já veio até da mãe da Bia, já é tipo, qualquer coisa que a gente lê, é meio que da nossa curiosidade. Muitas vezes o mais frequente, eu acho, aqueles assuntos que às vezes eu e a Bia até falava, nossa, não consigo parar de pensar, né? Tipo, eu tô há meses que essa pergunta volta para mim, assim. Aí quando a gente percebe que tem um bugzinho, sabe? Uma coisinha ali que incomoda, às vezes é um bom tema, mas já veio de muitos lugares. Já veio até de palestra que a gente já estava assistindo no evento e achou um personagem no próprio evento. Então, ele pode partir de uma história que a gente descobre que é muito legal, ou de uma pergunta que a gente tem, que a gente realmente não sabe a resposta e quer descobrir. Em geral, vem desses dois caminhos. E a gente tem no nosso site um formulário que você pode preencher e mandar para sugerir episódios para o 37 graus. Eu vou pôr no chat o link para o formulário. Era isso. Eu fiquei pensando aqui no que... Não, sem problemas. No que vocês falaram, eu queria tocar em 2 pontos. É mais fácil pensar em temporadas inteiras ou é mais fácil pensar em episódios únicos, isolados? Porque eu comparei um pouco assim as primeiras temporadas, que eram episódios soltos, com a terceira,
E eu não sei se a terceira me chamou muito a atenção, porque é uma área que eu trabalho, enfim, me tocou muito, assim, né? Em vários aspectos, de ouvir a ciência e ouvir a humanidade junto, e um ponto só, detalhezinho, de ouvir o Brasil falando, que eu acho que isso foi muito importante. Ouvir o Nordeste falando, ouvir vozes que viveram aquilo falando. Eu acho que aquilo foi muito emocionante, assim. Mas eu não sei, eu gostei muito do formato da temporada inteira, porque é atemporal, como vocês falaram, ou vocês tentaram fazer atemporal, dado o contexto do coronavírus, mas é uma história completa. E às vezes eu fico pensando que episódios soltos, eu como escutadora, digamos assim, eu não sei, eu gostei muito do formato temporada, e eu queria saber de vocês o que é mais fácil, pensar assuntos ou pensar temporadas, em termos de produção, em termos de criação, enfim, de viabilizar, etc. De série, né? A gente sempre pensa em temporada, que às vezes ela é seriada, né? E às vezes ela os episódios são independentes. Eu acho que varia. Por exemplo, se você for perguntar para mim e para Sara como ouvintes, a gente adora as duas coisas, assim. Se você for olhar nas nossas playlists do que a gente escuta muita série, mas a gente também escuta muito os podcasts que são as histórias independentes, né? Por exemplo, esses que a gente falou que a gente adora, os American Life, Red, todos eles são de histórias independentes, mas às vezes fazem série. E quando eles pegam alguma história que eles falam, nossa, isso aqui vale vários episódios, aí eles falam, bom, vamos investir numa série. E é meio que isso que eu e a Sara temos seguido também. A gente adora as histórias independentes, a gente acha que tem histórias que se sustentam e ali em 30 minutos, e outras que valem um olhar mais profundo, né? Mais duradouro. Então, agora em termos de... Então, ou seja, a gente pretende fazer os dois daqui para frente. Agora, pensando em termos de trabalho, tem algumas coisas que são mais fáceis na série. Então, por exemplo, aquilo que eu falei, que a gente foca num tema e meio que vai, né? E aí a gente fica mais fácil organizar as viagens, organizar as entrevistas, a gente já fica um pouco mais afiada num assunto. Mas ao mesmo tempo, tentando pensar se teria algum contra, eu ainda acho que tem muita gente que vai acabar, por exemplo, ouvindo os primeiros episódios, talvez não chegue até o fim. Eu não sei ainda como é o hábito do brasileiro para escutar a série em podcast. Eu acho que não tem nenhuma pesquisa que mostre isso pra gente ainda. Mas talvez, o fato de ser uma série, sei lá, a pessoa vai cair ali no 6º episódio e fala que ela tem que ouvir os outros 5 antes. Eu não sei como isso ainda é pro brasileiro que ainda tá criando esse hábito. Realmente não sei. Mas a gente ainda foi pego na série numa época bem não usual, né? Tipo assim, o nosso primeiro episódio foi lançado uma semana depois do decreto da quarentena ser decretada em São Paulo, uma semana antes. Então, assim, o hábito e a rotina de todo mundo foi completamente quebrada, tipo, no meio da nossa temporada. Então, os nossos números são todos bagunçados para essa temporada, né? Porque a pessoa que estava indo para o trabalho escutando no ônibus, na semana seguinte já não tinha mais ônibus e estava cuidando das crianças em casa de manhã. Então, tem gente que se atrasou muito, aí foi ouvir só depois, aí teve número que a audiência para todos os podcasts caiu, pelo menos num primeiro momento, né, durante a quarentena. Não sei para quem está lançando episódios agora, por causa dessa bagunça que virou a rotina de todo mundo. As pessoas perderam os espaços, né, às vezes, que elas tinham para escutar. Então, a gente nem consegue, acho que, com os nossos dados, responder essa pergunta da Bia, porque foi num momento tão esquisito, né? Mas eu acho que, para mim, se tem uma coisa que é mais... Eu gosto muito do formato de série. Eu acho que quando a gente fez a 2ª temporada, a gente ficou com muita vontade de fazer uma coisa mais profunda, né, Bia? Às vezes a gente achava assim, a gente quer chegar e investigar mais mesmo um tema, porque quando você, às vezes, faz uma história só, você não tem tanto tempo, né? Porque você está produzindo 5 ao mesmo tempo, você não tem tanto tempo de se aprofundar tanto num tema. Agora, o negócio que, por exemplo, o tema da Zika, ele meio que achou a gente, assim, a gente foi estudar, foi procurar a história da Zika para fazer, primeiramente, um episódio na temporada, e daí a gente foi se surpreendendo tanto com o que a gente achava, da bateção, o cachorro lá reclamando da bateção, que daí chegou num ponto que a gente falou, não cabe mais num episódio, tipo, isso aqui rende uma série, né? E acho que para fazer uma série, a gente tem que meio que ter essa despertar de novo para um assunto que a gente fala, não, tem que ser uma série, não tem como, porque não dá para pegar qualquer pauta do 37 graus e daí desenrolar
8 episódios sobre. Tipo, ninguém vai aguentar mais ouvir sobre JavaPorco depois de 6 episódios, sabe? Então, eu acho, tipo assim, eu adoro a história do JavaPorco, mas eu acho que ele não rende, tipo, uma série como a da Zika, por exemplo. Até alguém pode falar que eu tô errada, mas enfim, eu acho que assim, a gente acaba tendo que se despertar para isso, mesmo porque para mim e para a Bia é um trabalho mental muito grande, assim, a gente ficou meses e meses, e aí esse ainda foi assim, porque a gente estava pensando em vírus desde junho do ano passado, e daí quando chegou o coronavírus, a gente fala, nossa, a gente não aguenta mais pensar em vírus, porque, tipo, a gente já estava imerso nesse assunto, fazia muito tempo em epidemia e vírus, então eu acho que tem esse balanço, assim, quando você faz histórias, você fica um pouco mais livre, assim, para seguir o seu interesse e tal, e daí quando você faz uma série, você tem que meio que mergulhar naquilo, mas para mergulhar, ter esse nível de investimento, você tem que achar a história, assim, para contar. E eu acho que tem uma outra coisa também, Camila, que você falou, né, que para você fisgou muito mais. Eu acho que a gente pode até contar para vocês que da segunda temporada do 37 Graus para a série Epidemia, a gente teve um salto muito grande, porque não só por conta de ser uma série, mas também porque a gente teve ali o nosso maior período de estudo e de avanço, digamos, intelectual e editorial, o meu e da Sarah, ele veio entre a segunda temporada e a série. Então, o segundo semestre do ano passado foi quando a gente fez o nosso treinamento com a PRX, foi um período de estudo muito intenso e de experimentação muito grande nosso, então, que a gente conseguiu avançar muito até em técnicas que a gente usava. Então, acho que mesmo que as próximas temporadas sejam episódios independentes, talvez o ouvinte já note que a gente está com uma pegada mais da epidemia do que das temporadas que vieram antes. Isso era outra pergunta que eu tinha. Como é que o treinamento do Google e o apoio do Serrapilheira, como é que esses dois aportes, e da Folha de São Paulo também, vou colocar os três assim, famosos, como é que isso impactou ou influiu influenciou, desculpa, no trabalho de vocês? Sobretudo esse programa do Google, né, que eu li um pouco a respeito ontem, e é um programa gigantesco, né? Enfim, para ir, tem lá um chamado que é para dar vozes, né, a pessoas menos privilegiadas, lugares menos privilegiados do mundo. Então, como é que está no exterior com podcasters, né, estrangeiros? Como é que isso também mudou o modo de trabalhar de vocês e de criar? Eu acho que no primeiro momento, né, o que foi o aporte de Serrapilheira, que foi o primeiro que a gente ganhou, ele já possibilitou um monte de coisa. Então a gente comprou equipamento melhor, a gente começou a ir para estúdio, a gente começou a viajar para mais longe, contratar serviços, né, pagar direitos das pessoas que trabalhavam para a gente, nosso músico, produtores e tal. E aí com o aporte desse programa do Google, isso aumentou ainda mais. Mas aí o treinamento, né, que foi oferecido pela PRX, que é uma organização americana, é Public Radio Exchange, que é muito focada no audiojornalismo e até super conhecida por lá, para a gente foi uma oportunidade incrível de estar com pessoas que já fazem o que a gente começou a fazer 2 anos, pessoas que já fazem isso, sei lá, 10, 15 anos, né? Que já estão imersas nesse cenário. Então, a gente aprendeu muita coisa e, ao mesmo tempo, a gente teve contato com pessoas de outros lugares do mundo. Então, para quem não sabe, aí, por exemplo, esse edital do PRX éramos nós, do Brasil, aí tinha um time do Líbano, um time da Colômbia, um time da Espanha, um dos Estados Unidos Da Índia. e da Índia. Então a gente pôde tipo, trocar experiências e ideias com pessoas que estão em outros cantos do mundo, que também estão vivendo o boom do podcast agora. Então, ao mesmo tempo que a gente pode ter todas as experiências de quem já trabalha nos Estados Unidos, que isso há muito tempo, a gente conseguiu ver, por exemplo, conversar com nossas amigas da Índia, que vivem exatamente o mesmo cenário daqui, que a gente está vivendo, e os nossos problemas e os delas são exatamente os mesmos. Então, essa troca foi toda muito rica. Além do treinamento, a gente conseguiu aprender muito com isso também. Sara, você quer acrescentar alguma coisa sobre o treinamento? Isso. E uma outra questão também que vocês falaram, né, que eu percebi muito essa questão da trilha sonora, né, o quanto isso é importante para o episódio, quanto isso cria, né, na nossa cabeça que no livro você lê as palavras e aquilo vai criando a situação para você, né, mas
você ouvir as vozes e ter a trilha, né? O tipo da trilha, o tipo da música, o suspense, né? O cômico, tudo aquilo nas notas musicais, eu achei aquilo sensacional. Assim, a importância de ter esse trabalho também, né? Que não é só o jornalismo ou a ciência, mas a música junto para enriquecer, né? Criando a situação. Eu interpretei assim, pelo menos. Acho que você está certíssimo. Inclusive, é uma das partes que a gente acha mais gostoso de fazer, né, Bia? Assim, essa trabalho junto com tipo, o músico, com a ilustradora também, que a gente amou as ilustrações da temporada, epidemia, assim, porque eu acho que a gente tem, desse modo, um certo privilégio da gente ser um veículo independente e a gente não ter que, né, fazer uma coisa super dura, a gente pode meio que fazer a coisa que a gente quer, assim, de certa maneira. Então abre essa porta para ser uma coisa um pouco mais humana, até para a gente experimentar com coisas diferentes, né? A gente até teve um dos episódios, o quarto episódio da série, em que a gente, amiga da Bia é cantora de musicais, e daí a gente encomendou uma musiquinha sobre vírus e para que explica o que é um vírus, assim, que toca no episódio, então até um humor, né? Até uma brincadeira como essa é possível, assim, isso é uma coisa que eu gosto, que assim a gente entra nesse jornalismo e até às vezes um jornalismo sério, investigativo, mas também tem a liberdade de brincar um pouco com a parte mais artística. Eu gosto dessa mistura. Uma pergunta que fizeram aqui, vocês também já tinham comentado, como é que vocês medem a audiência? Como é que vocês têm os números? Ou você, quer dizer, isso é uma pergunta minha, né? Como é que vocês medem a audiência? Vocês falaram aí um pouco, né, dos números que vocês obtiveram, mas a pergunta não era bem isso. Vocês fazem um estudo do público-alvo para fazer pautas mais direcionadas? Então, Isso é são uma duas coisa perguntas, né? legal. Bom, em termos de audiência, hoje em dia, para quem faz podcast, tem plataformas aí que mostram para a gente, né, os nossos distribuidores de podcast mostram para a gente da onde está vindo essa audiência, isso é muito bacana, então, se as pessoas estão ouvindo num aplicativo ou no outro, até que momento do episódio as pessoas ouviram, né, que é a retenção, isso é muito bom para quem faz programa, a pessoa, muita gente, 10%, 20% aí largou nos 2 primeiros minutos, poxa, vamos trabalhar nisso, então isso é muito útil para quem faz podcast, essas coisas são muito bacanas. Vocês recebem essa informação, é isso? Isso. Desculpa, vocês recebem essa informação? Sim. Das plataformas. Algumas plataformas. O negócio é que o podcast ele é super descentralizado, né? Então, o pessoal ouve onde quer. Então, isso acaba causando um certo problema nas métricas, porque ele não como o YouTube, que é uma plataforma única em que o YouTube monitora todas as métricas. Então, nossas métricas são um agrupamento, né? Existe a plataforma que distribui o nosso podcast, ela faz um agrupamento das métricas de todos os outros lugares, e alguns desses lugares, como Spotify e a Apple, disponibilizam a curva, né, do episódio, onde a pessoa ficou, por quanto tempo, outros não. Então, as métricas dos podcasts ainda são uma coisa, e você não sabe a do outro programa, porque não é público, então... mas ajuda muito a ter uma ideia. Mas já essa coleta. E a gente saber qual episódio fez mais sucesso e tal. Com certeza. Isso. Que horas as pessoas ouvem, até a região do país aparece, da onde que a pessoa tá baixando. Essa é a resposta para a sua pergunta da audiência. Daí, para a pergunta da Júlia, se a gente faz um estudo de público-alvo, fazer pautas mais direcionadas, isso é uma coisa que a gente recomenda para todo mundo que vai fazer projetos de comunicação, fazer antes de lançar, que é fazer um estudo de público, conversar com potenciais ouvintes ou leitores, enfim, dependendo do projeto, para entender quem são essas pessoas, a rotina delas, o contexto, assim, tudo isso a gente acha essencial para fazer antes de lançar. Infelizmente, eu e a Sara só aprendemos essa etapa do processo depois que a gente já tinha lançado 37 graus, mas por sorte deu tudo certo. Mas sim, a gente faz esse estudo, a gente lançou no passado um questionário entre os ouvintes, a gente teve bastante respondentes, então eles foram uma amostra bem significativa, a gente conseguiu bater ele com os outros dados que a gente tinha, a gente viu que estava bem representativo, foi legal de ver que é praticamente 50% em termos de gênero, idade, a gente conseguiu ver ali onde estava o pico, que era o que a gente já imaginava ali, então, por exemplo, pessoas entre ali 28 e 34 anos ali fazem o pico da nossa audiência, regiões, infelizmente a gente ainda está conseguindo aumentar os
poucos, a gente já é escutado em todas as regiões do país, mas ainda tem essa coisa predominante de Metade está no Sudeste, Sudeste, metade metade está no no resto. Sudeste. Então a gente está avançando aos poucos, a gente vê que conforme a gente vai fazendo episódios com vozes dos outros lugares, esses outros lugares começam a escutar mais a gente, o que é claro que acontece, e a gente pretende aumentar isso ainda mais nas próximas temporadas. E uma coisa muito bacana que a gente fez, e que a gente recomenda para todo mundo que vai fazer um produto de comunicação, é que a gente começou a conversar com pessoas que não escutam 37 graus. Então, teve esse questionário que a gente conversou com as pessoas que já escutam, mas aí um dia eu e a Sara, depois desse treinamento da PRX, que eles ensinaram essa estratégia pra gente, a gente foi atrás de potenciais ouvintes na rua, né? Então a gente foi num Sesc em São Paulo, a gente achou, bom, esse é um lugar que talvez a gente tenha pessoas que ainda não escutam, mas podem começar, e a gente começou a conversar com pessoas que estavam ali, para entender quem elas são, a rotina delas, como que se o 37 graus se encaixaria ou não na rotina delas. E a gente acabou encontrando algumas pessoas que seriam ouvintes perfeitos para 37 graus, mas não eram ouvintes ainda. Então a gente começou a identificar o que falta para chegar nessas pessoas, quais são as estratégias que a gente pode fazer para atingir essas Janes, né? A gente fala Janes porque é o nome de uma moça que a gente conheceu nesse dia, era Jane, e a gente falou, meu Deus, ela é ouvinte perfeita, ela se interessa por tudo que a gente faz, só que ela ainda não conhece, ela ainda não ouvia podcasts no geral. Então a gente começou a pensar essas estratégias. Então, sim, essa coisa do público-alvo tem sido essencial para a gente pensar a pauta, o roteiro, a ilustração, tudo, música. É que, por sorte, eu acho que muitas das escolhas no começo, como a Bia falou, a gente não tinha necessariamente essa consciência quando a gente começou. A gente fez o podcast que a gente queria ouvir, então a gente foi o nosso próprio público-alvo. E deu certo, por sorte, né? Poderia não ter dado, mas deu. E eu acho que isso é uma coisa importante, assim, porque você conhecer realmente o seu público e não pensar que você conhece, né? Porque a gente poderia ter dado o azar de a gente não ter outras pessoas que pensam como a gente, têm o mesmo gosto que a gente, não ser tão fácil de achá-las. Então a gente poderia ter acabado se colocando num canto ali, né? Difícil de sair se a gente não tivesse conhecido o nosso público. Por sorte, não foi o que aconteceu. Porque tudo que você escolhe, a gente não... Opa, tá dando para me ouvir? Com essa... Pode falar. Uhum. Tudo que a gente escolhe, a gente pensa no público. A gente nunca pensou que no público... o público até já rendeu algumas pautas, né, que a gente vai estar tentando até fazer mais com isso, interação com o público, por exemplo, o episódio de Cubatão, em que a gente incorporou os relatos do público, e a gente está tentando pensar em mais episódios em que a gente responde perguntas do público. Então, inclusive, se vocês tiverem perguntas assim, ou mistérios pessoais, coisas que vocês acham que a gente pode tentar investigar, podem mandar para a gente. Que é uma possibilidade, que se for uma coisa que encaixe no que a gente pode fazer, a gente pode ir adiante com isso. Mas eu acho que a gente nunca teve assim um direcionamento de pauta, tipo assim, vamos falar de vírus por causa do nosso público, porque a gente acha que o nosso público está muito mais interessado nas histórias e no formato, esse sim é o direcionamento, do que nos temas. Então a gente pode falar praticamente de qualquer coisa. Eu acho que a gente chegou nesse nível, pelo menos, de confiança, em que se a pessoa dá play, tipo, pelo menos ela sabe que vai ser interessante, entendeu? Então a gente não tem um direcionamento de pauta, assim, a gente só fala de meio ambiente, ou só fala de medicina e vírus e tal, baseado no público, sim, mas como que a gente pode atingir esse público? Ele está gostando, ele está contando isso para as pessoas. A gente adora quando vem alguém nas nossas redes sociais, que é uma pessoa que a gente, tipo, não é, assim, é tão fora do nosso círculo que eu não faço ideia de como ela chegou no 37 graus, sabe? É um fotógrafo de casamento do Piauí, sabe? E ele tá comentando um episódio, eu fico super feliz. E acho que a gente tá chegando nessas pessoas que não necessariamente são do círculo científico. E eu acho que isso é importante, porque desde o começo a gente quis fazer isso, né? Fazer um produto que fosse sobre histórias que quase que muitas pessoas gostariam de escutar. E eu acho que, por exemplo, desde o nome do podcast, que não que seja particularmente genial, mas assim, poderia se chamar uma coisa como a ciência por trás das histórias do Brasil, por exemplo. Se eu tivesse dado um nome, Histórias com Ciência, uma coisa assim, entendeu? Você meio que já começa a excluir uma certa fração do seu público, que é essas pessoas que eu quero atingir, que estão interessadas nas histórias e vão aprender sobre ciência por tabela. Então, até pensar nesse tipo de coisa, qual o nome, que tipo de imagem que eu vou fazer, como que a gente vai fazer as chamadas dos episódios. Intencionalmente, eu e a Bia, às vezes, fazemos chamadas que deixam mistério. A gente não fala sobre o que é o episódio, às vezes,
explicitamente, assim, a gente pode fazer um episódio que tem assuntos de mudanças climáticas e a gente não fala as mudanças climáticas na cidade, porque para quem está querendo ouvir uma história no caminho do trabalho, será que vai querer dar play num episódio sobre mudanças climáticas e a cidade, sabe? Então, se a gente fala uma rua que alaga todo ano e como não sei o quê, daí a pessoa já fica mais curiosa. E a ciência, ela tá nisso, né? Ela tá por trás dessas coisas, explicando, ou até os personagens vivendo. Então, a gente acha que a gente não precisa ser super... A gente nunca quer ser a sala de aula, a gente quer ser o Netflix, assim, de certa maneira, sabe? A gente quer ser aquilo que você foi para escutar porque você quer e não porque você precisa. Teve uma pergunta aqui do Igor Bom, a gente sobre está chegando equipamento. aqui no final. Isso. Eu só vou Vai. postar um link para ele. Eu não... Pode. Não, mas acho que é interessante falar, né? Quer dizer, quando vocês começaram, vocês já tinham equipamento de som. Como a gente pode começar um projeto desse com o que temos em mão, que eu imagino que é um celular, não é? Tá. E a outra, mais uma pergunta aqui, só vou emendar em duas aqui. Vocês pensaram em usar as rádios comunitárias para atingir comunidades vulneráveis, para criar episódios e tragam informação para esses grupos especificamente? Acho que isso é uma pergunta boa, né? Com relação à pergunta do Igor, dos equipamentos, bom, quando a gente começou, a gente já comprou um kit de microfones mais simples, que tá até nesse link que eu te mandei. Esse link, ele meio que traz equipamentos que a gente usava no começo, e aí como ele foi evoluindo. Então, tem ali até os links para comprar, se você quiser checar preços, essas coisas. Com o celular, hoje em dia tem bastante gente fazendo isso. Inclusive, a Sara, esses dias, recebeu um trailer, né, que uma conhecida dela fez, feito no celular, acho que ela fez direto no Anchor, né? Anchor é um aplicativo. Um aplicativo que ele não só distribui podcast, mas ele também grava, e usou esse foninho que a gente está usando aqui. E fica numa qualidade ok, dependendo do projeto que você quer fazer, se é uma coisa um pouco mais local, você não precisa se profissionalizar tanto, dá para fazer. Mas essas duas coisas seriam importantes. Então, ter um feed, né, que seria ter esse caminho de distribuição, que fazer podcast é isso, tem que estar nos aplicativos. Então, o Anchor ajuda muito nisso, ele é gratuito, para quem quiser checar. E o foninho desse aqui já ajuda muito a você bloquear um pouco do som ambiente, deixar a voz um pouco mais próxima do que gravando direto assim no celular, sem nada, que ele já vai pegar mais ruído, ele pode correr o risco de você ficar muito perto também, fazer uma distorção. Então, tem jeito, se você até pesquisar coisas gringas, tem material falando sobre como produzir com o que você tem em casa. Mas aí, se você quiser comprar algum microfone mais baratinho, acho que esse link pode ajudar. Agora, com relação à pergunta da Marilda, o que a gente gosta também, Marilda, é que a gente entende que, tipo, esse cenário, já existe muita coisa sendo produzida muito legal. E a gente tenta bastante entender qual é o nosso lugar nesse cenário todo do Brasil, assim. As rádios comunitárias já tem muito projeto legal rolando e feito por pessoas que têm muito mais vivência naquilo que estão cobrindo e falando do que a gente, assim. Então, eu e a Sara somos muito fãs de rádio comunitárias. A gente até já pensou em fazer uma história sobre rádios comunitárias lá em Altamira, é uma história que está na gaveta para quando a gente puder viajar. Mas a gente acha que já esses meios já são usados para contar histórias muito boas e já fazem parte da vida de muita gente, assim. Então, no momento, não é muito a nossa intenção, assim, digamos, estar em todos os lugares. Acho que a gente tem um pouco essa proposta de fazer o que a gente está fazendo e crescendo o nosso público aos poucos. A gente já tem um público muito amplo e que pode não cobrir toda a população, mas a gente acha que é o que o podcast consegue fazer no momento, né? A gente vai crescendo junto com a mídia no Brasil, ainda é uma mídia muito nova. E os rádios já estão aí fazendo coisas incríveis há muito tempo, então a gente é super fã desses projetos e a gente acompanha também o que eles têm produzido. Claro, acho que, tipo, uma coisa assim, uma rádio comunitária quer colocar os episódios no ar, ou a gente faz o episódio sobre a rádio comunitária coloca, mas a gente sempre tem que pensar nisso, né? Que é aquela coisa que eu também estava falando do público. Quem é o nosso público, e a nossa intenção sempre é meio que essa de contar uma história. Então, existe uma coisa super nobre que é chegar e trazer informações para pessoas que precisam dessa informação.
E isso não é necessariamente o que o 37 Graus faz. O 37 Graus, ele conta uma história, entendeu? Então, se essa história é importante para essa população ela chega lá de alguma maneira, eu acho que é super legal, mas a gente tem que pensar, porque senão a gente começa a perder o nosso público que a gente já tem, né? A gente faz uma coisa pensando em outro público, daí vai veicular para um público que está acostumado com o jeito que a gente já conta as histórias. Então, o que a gente quer fazer para ampliar esse público, acho que a Bia até falou, é tipo, começar a incluir mais vozes. Para a nossa próxima temporada já vai ter um produtor que fez um episódio sobre um tema que é importante para ele, que ele viveu, e que é uma história que nem eu nem a Bia temos vivência para contar. Assim. Então, a gente tem muito isso também, né? Sou eu a pessoa certa para contar essa história, porque a gente nunca quer fazer uma coisa que seja um pouco fora de lugar para nós duas, né? A gente acha que tem que deixar daí as pessoas que sabem ou vivem o assunto falar. Então, se tem alguma coisa que a gente acha que como narradora não é o nosso lugar, eu acho que o que a gente tem que fazer é procurar outros narradores para que eles possam contar essa história e também a gente... Ou apoiar projetos de outros lugares, né? Sim, apoiar com treinamento. Então, acho que a gente tem esses braços, mas a gente sempre tem que manter essa consistência do produto, porque senão você começa a querer fazer coisas para todos os públicos e você acaba com nenhum, né? Porque a pessoa gosta de uma coisa, mas aí a próxima ela já não se identifica e sai e tal. Então, tem que pensar sempre no produto como uma coisa consistente. Bom, gente, muito obrigada, então, de novo, Bia e Sara. Eu ouvi tanto vocês essa semana que eu já estava me sentindo até amiga de vocês já, assim. Toda noite, quando eu punho o episódio para tocar, eu falo assim, lá vem minhas amigas. Eu acho que, assim, foi muito bom para a gente, porque a gente acha que fazer podcast... A gente, né? Vou me dizer assim, fazer podcast, todo mundo faz podcast, mas... tem que fazer bem, né? Tem que fazer bem feito. Eu acho que o slide de vocês do processo de produção mostrou muito bem isso, né? O que é fazer bem feito, né? São todas essas etapas aqui. Então, igual um projeto de pesquisa, a gente tem que se profissionalizar, tem que aprender, tem que estudar, né? Que eu acho que vocês salientaram muito essa necessidade de estudar o tema, fazer podcast, não só o tema do podcast, mas eu acho que foi muito bom assim, e eu acho que cada vez mais isso vai ser uma atividade que a gente vai fazer, além de ver televisão, além de ouvir rádio, além de ler. Eu acho que isso vai se incluir cada vez mais na nossa vida, porque é uma maneira muito fácil de aprender, de estudar, enfim. Então, parabéns pelo trabalho de vocês. Eu quero só ressaltar aqui, quem me conhece, eu sou muito da força das mulheres, eu sou muito da defensora, né, da capacidade das mulheres, então fico particularmente orgulhosa que são duas mulheres tocando esse projeto e tendo esse sucesso. Então, vida longa ao 37. Vou fazer o merchan para todos escutarem a temporada Epidemia. Tenho certeza que vocês vão ouvir muitas vozes conhecidas, vocês da Fiocruz Bahia. Tem muita gente lá que vocês conhecem. E então, parabéns. E quem sabe, numa próxima oportunidade, vocês vêm ao vivo aqui em Salvador fazer uma história, conhecer a gente, conhecer a Fiocruz. Estão convidadas, tá bom? Muito obrigada, viu, Camila, inclusive pelo convite. A gente fica bem feliz de poder falar sobre essas coisas que a gente gosta e fico bem feliz saber que você teve a animação de escutar a temporada de novo. Eu falei, nossa, obrigada. Muito obrigada por lembrar da gente. Obrigada a todo mundo pelas perguntas e atenção. Então, tchau, gente. Até a próxima. Sexta-feira que vem a gente se encontra. Tchau, pessoal. Obrigada.